Com a palavra neste momento aqui no palco, muito bem-vinda a nossa presidente da AESC, irmã Lúcia Boniati, por gentileza aqui no palco. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro, os presenciais e também os que nos acompanham pelas redes sociais. Ao nosso querido secretário, Dr. Mauro, muito obrigada pela presença. Coisa boa tê-lo na nossa casa. É sempre uma honra e um prazer. E contamos com o senhor sempre como um grande amigo nosso. Não é nós nos relacionamos para juntos fazermos um bom trabalho para que a nossa população seja bem servida. Eu gostaria de dizer para vocês que o título dessa jornada é um título muito importante e muito especial, porque é aquele que diz que nós precisamos ter qualidade no nosso atendimento, na nossa relação com os nossos clientes. E eu gostaria de dizer a cada um de nós, me incluindo, primeiramente, nós precisamos ter uma qualidade de vida. Cada um de nós tem que buscar viver da melhor forma a sua vida para que ele possa, de verdade, e com muito brilhantismo, cuidar dos outros. A gente está aqui como pessoas que se colocaram à disposição de cuidar, de ajudar os outros. Então, na medida em que nós nos qualificarmos pessoalmente e profissionalmente, com certeza nós entregamos um serviço que vai fazer muita gente feliz e que vai fazer muita gente gostar de frequentar, quando necessário, essa nossa casa. Qualidade no atendimento é fazer o melhor para quem nós estamos atendendo. E eu vou dizer para vocês, nós estamos cuidando de pessoas. Para cuidar de pessoas, nós temos que ser muito versáteis. Por quê? Porque cada pessoa é diferente da outra. Nós não podemos usar o mesmo clichê para todas as pessoas, em qualquer função que nós estejamos. Nós precisamos realmente sermos pessoas que têm uma sensibilidade humana que possa perceber que aquela pessoa que eu estou atendendo, ela precisa de um cuidado ímpar e especial. Eu vou atender uma outra em seguida, eu tenho que ter a sensibilidade de perceber que eu estou atendendo outro ser humano. Então, é outra pessoa que eu tenho que ver. Então, a isso cabe um exercício muito forte de cada um de nós, de qualificarmos a nossa relação com o outro. E a relação com o outro, quando eu falo, é a relação com os profissionais médicos, é a relação com o paciente, é a relação com os familiares dos nossos pacientes. Nós precisamos cuidar dos familiares também, sabe, gente? Gente, nós não podemos só nós, porque o familiar, às vezes, é aquele que mais sofre no momento de dor. Então, nós temos que ter um cuidado especialíssimo para todos aqueles. Mas eu tenho certeza também, e confio plenamente nas equipes da enfermagem, nas equipes da assistência, especialmente, porque elas fazem um excelente trabalho. Eu recebo muitos feedbacks, e eu tenho que dizer para todos vocês, feedbacks muito bons. Ele diz, irmã, mas que turma boa que a senhora tem, que turma qualificada que a senhora tem, que equipes excelentes para nos atender. Ainda ontem, quando eu atendi uma pessoa que veio ver como eu estava, como é que a minha saúde estava.
e, ao mesmo tempo, estava atendendo o pai que está aqui. E ele me disse, irmão, eu fui atendido de tal forma que eu não imaginava que eu estava num hospital. Olhem que isso representa muita coisa. Eu recebi este feedback ontem de tarde, de uma pessoa que tem o pai internado aqui. E ele disse assim, a senhora tem umas equipes fantásticas nesse hospital. Então, eu sempre digo, nós tratamos de fazer o melhor. Então, gente, qualidade é isso, é querer bem e gostar do que se faz. É querer o bem que eu digo, de muitas formas. É prestar um bom serviço a todos os que precisam de nós. Eu desejo para vocês que vocês aproveitem essa jornada para realmente se aperfeiçoar mais, porque cada encontro que a gente faz, a gente sai ganhando. A gente sai aprendendo e a gente sai ensinando. Então, uma boa jornada a todos e que nós possamos realmente sermos pessoas que cada dia mais dediquem a própria vida às outras pessoas. Muito obrigada. Querida irmã Lúcia, nós é que lhe agradecemos a sua liderança, suas palavras, sua força e toda a sua dedicação a cuidar do próximo. Neste momento, eu gostaria de convidar para a sua saudação inicial o Rafael Cremonese, doutor Rafael, que é o diretor-geral do nosso Hospital Mãe de Deus. Bem-vindo, doutora Rafael. Bom dia a todos. Obrigado, irmã, pelas palavras, pela abertura, por estar aí com a gente. Saudar também o Esparta, que recorrentemente tem nos prestigiado aí. Não tenha dúvida, viu, Esparta? Significa bastante para nós, engrandece o nosso evento aqui e sempre que tu puder, a gente vai ficar muito feliz de tu estar aqui. A gente já te considera da casa hoje em dia. Francine, na tua pessoa, vou agradecer e parabenizar por toda a organização e o sucesso, porque 700 inscritos não é pouca coisa, né? Então, parabéns. Sei que dá trabalho para organizar um evento desse, sei que vocês suaram para isso. E agradecer aos nossos parceiros que contribuíram para que o evento saia, que estão aqui presentes, e os que vão estar participando das nossas mesas, aí, que também são parceiros nossos do dia a dia. Estou vendo o Christian do Laura aqui na frente. Como diz o Melo, né, discurso bom, discurso curto, então, muito rapidamente, eu vou me endereçar a vocês só para dizer que a gente vem fazendo um movimento de ampliar o conceito de qualidade em um hospital. A gente trouxe um conceito de qualidade que vai muito além da prática assistencial e da segurança do paciente, e, recentemente, a gente fez um novo movimento nesse sentido, quando a Francine, então, assume a qualidade e a eficiência, a gente traz a eficiência para dentro da qualidade também, entendendo que o momento é para isso. Qualidade sempre foi, sempre vai ser um diferencial estratégico do Mãe de Deus, é uma das coisas que nos caracteriza no DNA. Mas, independentemente da gente estar se propondo a ter esse conceito mais amplo, o fato dessa jornada já ter alguns anos agora, faz sentido mesmo a gente parar e entender o quanto que a qualidade assistencial é o que realmente importa e a gente precisa estar muito atento. A pandemia acelerou um monte de coisa, a gente está vendo uma velocidade quase inaceitável para o desenvolvimento das coisas, né? A gente gostava muito de se regozijar com o fato das coisas andarem rápido, mas agora parece que está difícil de acompanhar. O desafio para a qualidade assistencial, nesse sentido, é mais ainda difícil, porque a adoção de tecnologia tem um duplo lado, né, que é a questão do custo, que a gente precisa estar atento. E ontem, liderado pelo Musk, não sei se vocês viram, teve uma open letter, assim, uma carta dizendo que segura um pouco a onda e vamos entender o que significa esse comportamento da inteligência artificial, entender os riscos antes de se atirar, sem sequer parar para pensar. Isso, para mim, é muito significativo, porque são os caras, os grandes protagonistas da velocidade de desenvolvimento, estão dizendo assim, não deixemos de entender quais são as repercussões que podem ter no futuro para o que está por vir. Então,
Então, eu desejo a todos um excelente congresso, hoje e amanhã, né? E a gente fica muito feliz pelos que estão aqui presencialmente, por recebê-los na nossa casa, e extremamente satisfeito também de que tenha bastante gente online nos acompanhando agora. Então, um bom evento para todos. Muito obrigado. Doutora Rafael, nós é que lhe agradecemos. Obrigada também por todo o apoio e presença na realização do nosso evento. E no encerramento das manifestações iniciais, muito bem-vindo, secretário municipal da Saúde, doutor Mauro Esparta, por gentileza. Bom dia, muito obrigado pelo convite, pela presença aqui. Eu cumprimento a irmã Lúcia, saúde, doutor Cremonese, doutor João Batista, demais colegas aqui, médicos, corpo assistencial, acadêmicos, a todos que estão também, de maneira virtual, nos assistindo. Tenho a certeza de um bom evento. Eu vejo aqui uma querida amiga, Adriana Ecker, nós trabalhamos lá no GHC, bons tempos, né? Muito foi feito e muito precisa ser feito ainda. Mas isto é, na verdade, a nossa área, né? A saúde, a medicina, a saúde. Eu estava olhando agora para o 4º Fórum de Qualidade, e eu me lembrei que os mais velhos vão saber, os outros vão saber, porque é história. Em 1995, eu era delegado regional de saúde de Passo Fundo, hoje coordenador, no governo Brito. Foi a primeira vez que chamaram o poder público, o secretário era o Bonô, chamou todo mundo aqui para fazer um curso de qualidade. Naquela época, começasse a falar em qualidade total, depois 5S, e por aí vai, né? Eu me lembro que eu li alguma coisa na época, isso começou lá no Japão, depois veio na Toyota, e nas instituições, e depois a saúde também começou a olhar para isso, né? Mas, na verdade, a finalidade de tudo isso é a assistência ao paciente. E muito disso aí, tudo dessa qualidade, as instituições começaram a olhar para dentro de si. Antes, elas eram voltadas para fora, né? A gente sabe, hoje, números estarrecedores, né? 50 mil pessoas morrem aí por queda e tantas dificuldades do paciente seguro, que nós estamos perseguindo isso, né? E os dados são muito grandes, estarrecedores, são os óbitos evitáveis, é isso que nós temos que olhar. E eu tenho certeza que aqui, no Mãe de Deus, com esse fórum, que já é o 4º, há quanto tempo vocês vêm se aperfeiçoando, procurando diminuir toda e qualquer possibilidade de intercorrências, né? E, junto com tudo isso, tem que ter o afeto, tem que ter o amor, tem que ter a vontade, tem que saber, tem que gostar de cuidar de gente, né? A espiritualidade funciona muito também, porque as pessoas, muitas vezes, se curam só com atitudes positivas, né? O tratamento parece que funciona melhor. E, o ano passado, eu fui no Conselho Regional de Medicina, não sei se algum de vocês foi, uma palestra muito interessante, Saúde e Espiritualidade. Recomendo. São vários profissionais médicos, né, intensivistas e médicos clínicos, fazem uma palestra muito bonita e que nos dá a oportunidade de reflexões. Mas eu gostaria de dizer que vocês vão ter muita coisa boa para falar aqui. Eu me encontrei aqui com o João Batista, me encontrei com um dos painelistas e que já fez um teste lá conosco no HPS, né? Então, são sensores para que não haja a diminuição das escaras, né? Eu sou cirurgião plástico, eu passei minha vida fazendo rotação de retalho em escaras, e sei como isso é difícil, né? E como é um tratamento caro, e isso pode ser evitado com a tecnologia que está chegando aí. Então, eu recomendo aí a vocês que prestem atenção em tudo que vai ser apresentado, porque eu tenho certeza que nós vamos efetivamente fazer a melhoria, o aperfeiçoamento da saúde. O prefeito Sebastião Mello manda um abraço a todos vocês. E hoje nós estamos vivendo o Sun Summit, né,
que é um evento de tecnologia muito grande. Ele me deu um puxão de orelha, porque abriu ontem, eu não fui lá ainda. Diz, tu tem que olhar para o futuro, tem que passar aqui, tem coisa mais importante para fazer. Aí eu disse que eu vim aqui, eles não, isso é importante, então vem depois. Então, a cidade tem pressa, como ele disse. Um abraço a vocês, bom curso. Secretário Mauro Esparta, muito obrigada mais uma vez por estar próximo da nossa instituição. E com a manifestação, com as palavras do secretário, nós encerramos esse momento oficial de abertura, deixando as autoridades muito à vontade para permanecerem conosco, se assim for possível, e lembrando aqueles que nos acompanham de forma online que podem mandar perguntas aqui, porque nós vamos começar agora o ciclo de palestras deste nosso Fórum de Qualidade do Hospital Mãe de Deus. É a 4ª edição do Fórum. E nós vamos começar falando sobre segurança do paciente em cirurgia robótica. Inicialmente, eu convido a este palco a moderadora deste momento, a gerente do serviço cirúrgico do Hospital Mãe de Deus. Muito bem-vinda, Aline Fritzen. E o nosso palestrante. Bem-vindo, doutor Norberto Martins, também do nosso Hospital Mãe de Deus. Doutora Aline, a partir de agora, então, a condução é sua e, ao final, teremos aquele espaço para as perguntas. Um bom momento. Obrigada. Bom dia a todos. O Norberto Martins, então, é nosso cirurgião geral. Atua principalmente na área de videocirurgia e cirurgia robótica, cirurgião do corpo clínico do Hospital Mãe de Deus, Hospital Moinhos de Vento, Hospital da Brigada, Hospital Ernesto Dornelles, Divina Providência, e trabalha com videocirurgia desde 2004, tendo uma larga experiência em procedimentos de videolaparoscopia de alta complexidade no seu currículo. Atualmente se dedica ao desenvolvimento da cirurgia robótica. Passo a palavra para o Dr. Norberto. Bom dia a todos. Então, gostaria inicialmente de agradecer demais a oportunidade de estar aqui, né? Eu que sou um cirurgião do Hospital Mãe de Deus, poder falar e conversar com vocês sobre um tema muito especial para mim, né, na cirurgia, que hoje é o que tem de mais avançado, de mais novo, e, no meu entendimento, que se tem de melhor para oferecer para o paciente, que é a cirurgia robótica, desde quando bem indicada. Então, acho que posso dar seguimento à palestra? Vou me posicionar aqui. Como é que faz aqui para passar, para voltar? Aqui. O pointer. Obrigado. Então, quando a gente fala, né, e quando nós vamos conversar aqui sobre a segurança do paciente na cirurgia robótica, nós temos que entender que nós partimos... Tá difícil aqui. Que nós partimos daqui. Nós partimos, né, desse cenário que já existe, que já está implementado, muito bem implementado. Então, a partir das metas de segurança, a partir da cirurgia segura do bundle, de tudo aquilo que a gente faz rotineiramente no nosso dia a dia, é que nós vamos conversar no âmbito da cirurgia robótica. A cirurgia robótica em si, ela consta de uma série de equipamentos, né, que visam proporcionar um ambiente adequado, tecnológico, de melhoria, tanto da visualização quanto da manipulação das estruturas do paciente, certo?
Então, nós temos algumas plataformas disponíveis e a gente vai só entender um pouquinho as possíveis diferenças entre cada uma. Tem o DaVinci, que a gente viu ali. Essa outra plataforma aqui é o Versus. Nós podemos notar algumas diferenças, né? O carro do robô da primeira plataforma é uma estrutura única, onde os braços saem apenas de uma estrutura. Nessa outra plataforma, já cada braço robótico é independente. Mas, como nós vamos ver, aqui também nós temos o Hugo, elas têm 3 características em comum, que é o carro de visão, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Aqui, o console do cirurgião, os braços robóticos e o carro de visão, que é muito importante para a equipe cirúrgica como um todo, entender o que está acontecendo com o paciente no momento da cirurgia, né, robótica. Então, a cirurgia robótica, senhores, por incrível que pareça, ela já tem 35 anos no mercado ou em contato com os pacientes, né, nas últimas 2 décadas, principalmente, né, devido ao grande desenvolvimento tecnológico, né, o aprimoramento que se foi possível. Então, a cirurgia se desenvolveu muito, né, e ela tem alguns benefícios que são muito relevantes, que são 3 principais que a gente entende, que é a visão, que é extremamente melhorada, é uma visão que melhora em até 10 vezes a capacidade que a gente tem de enxergar os detalhes, a destreza nos movimentos, o que traz muita segurança na manipulação das estruturas, e a precisão, que nos permite fazer manobras, né, extremamente complexas e complicadas na videocirurgia tradicional. Vou ver se eu consigo passar o vídeo aqui. Acho que o pessoal do apoio poderia rodar o vídeo. Só clicar em cima. Então, para exemplificar, né, o que nós estamos vendo aqui, ali é uma uva e a plataforma de cirurgia robótica sendo operada, permitindo, então, o nível de precisão com um fio 6 zeros, fazendo uma sutura e colocando de volta a pele da uva no lugar. Então, é isso que a gente consegue, né, alcançar com a cirurgia robótica no primeiro momento. Bom, então, se a gente tem tudo isso, né, a gente tem a visão, a gente tem a destreza, a gente tem a precisão, é uma maravilha a cirurgia robótica. É uma maravilha. Tá? Então, a gente vai pegar lá, vamos lá, comprar, vamos colocar a plataforma à disposição e vamos anunciar para os nossos pacientes, então, que a gente tem, né, um dispositivo que permite uma hospitalização mais curta, uma recuperação mais rápida, uma incisão menor, menos perda de sangue, um efeito estético muito bom, né, menos dor e menos desconforto. Só que não é tão simples assim. A cirurgia, né, ela avança da cirurgia convencional, tradicional, onde nós temos uma quantidade limitada de equipamentos e instrumentos disponíveis na sala. Nós vamos caminhando, então, para a cirurgia minimamente invasiva. Na medida que a gente aumenta esse desenvolvimento, a gente aumenta a quantidade de dispositivos presentes na sala cirúrgica, bem como a complexidade que eles têm. E na cirurgia robótica assistida, então, a gente ainda impõe um nível de dificuldade superior para tudo isso que a gente já vem fazendo na videocirurgia tradicional. Com né, esse aumento, e aqui a gente traz um pequeno panorama de como é que a cirurgia robótica vem evoluindo. Tá? Em 2006, com o lançamento da... Desculpe. Em 2006, com o lançamento da primeira plataforma, que foi o DaVinci SI, a gente já teve um boom de casos, e desde então nós temos aí um aumento significativo na utilização das plataformas de cirurgia robótica, com 3 principais especialidades, né, despontando:
a urologia, sem sombra de dúvida, a que mais utiliza, depois a cirurgia geral e a ginecologia. E aqui nós podemos ver a previsão que se faz, né, até 2028, né, praticamente de dobrar o volume de cirurgias robóticas que estão sendo realizadas atualmente. Isso é muito relevante. Então, no Brasil, nós temos hoje 100 plataformas, pelo menos da Intuitive, já em funcionamento. No nosso estado, nós temos 6 plataformas atualmente funcionando, e em Porto Alegre nós temos 4 plataformas. Só que quando a gente desenvolve uma tecnologia, inicia, coloca ela e inicia, né, a sua utilização, junto nós temos, como todo e qualquer tecnologia, como todo e qualquer procedimento cirúrgico, nós temos as complicações relacionadas, nós temos as questões de segurança relacionadas. E isso, né, gerou, lá naquele início, né, algumas situações, principalmente aqui, relacionadas ao mau funcionamento do sistema e a danos nos pacientes. Então, isso aqui, no momento inicial de desenvolvimento da cirurgia robótica, teve uma relevância muito importante, porque causou um impacto significativo na percepção dos pacientes, né, em relação à tecnologia. Então, a partir daí, a gente tem que se debruçar sobre o que está acontecendo para poder entender melhor. Mas, em relação ao funcionamento inadequado da plataforma, em relação aos danos aos pacientes, nós temos literatura que mostra para nós, né, que esse mau funcionamento e esses danos, apesar deles caminharem juntos, né, na grande maioria das vezes, as falhas de funcionamento da plataforma, elas são recuperáveis. Ela não é uma falha irrecuperável, ou seja, tu tem procedimentos, tu tem troca de equipamentos naquele momento da cirurgia que te permite continuar o procedimento. E, na grande maioria das vezes, essa falha não está relacionada a danos ao paciente. Então, como que a gente tem os danos, né? Na verdade, a gente tem isso aqui, ó. O uso inadequado, né? Ou a falta de preparo, ou a falta da utilização dos processos de segurança na utilização da plataforma. Por que esse cara que está aqui, né, ele erra? Ele é um ser humano e ele é que vai operar o robô. Ele é que vai dar os comandos aqui, ele é que vai acionar os pedais. Então, tudo que o robô vai fazer em contato com o paciente é em decorrência dos movimentos que o cirurgião faz. Essa imagem aqui é um pouco forte, né? Mas eu acho que é muito interessante para a gente entender bem. E, trazendo isso, eu resolvi dividir, né, a nossa conversa abordando os vários elementos de segurança da cirurgia robótica. E nós poderíamos, então, dividir eles em elementos intrínsecos, né, particulares da plataforma, e os elementos extrínsecos, que nós vamos discorrer sobre todos. Então, o filtro de temor, que seria o primeiro mecanismo intrínseco, ele é muito importante, porque ele impede que algum tipo de tremor mais importante, né, ou algum movimento inesperado, abrupto, seja diretamente transmitido para o paciente, causando uma lesão de algum órgão. Então, isso não acontece. Claro que eu não testei no paciente, a gente testa em modelos, faz todo o treinamento, mas isso realmente aqui acontece. Tu pode tentar manipular com muita rapidez ou fazer um movimento muito rápido que a plataforma não responde. Nós temos aqui um sistema de microfones e alto-falantes. Por incrível que pareça, o cirurgião está dentro da sala, mas nós temos aqui, eu acho que um ponto importantíssimo da cirurgia robótica. O cirurgião não está paramentado e não está ao lado do paciente no campo cirúrgico. Ele está longe do paciente. Ah, mas 2 metros, 3 metros. Ele está longe do paciente. Então, nós temos um dispositivo que é muito importante. Aqui a cabeça do cirurgião fica encostada, né? Nós temos um mecanismo de áudio
e um microfone aqui, e uma comunicação em tempo real com o carro que está em contato com o paciente. Tá? Ele transmite o som. Nós vamos entender também o porquê, uma série de mecanismos de segurança que tem, de travamento de pinças e outras coisas, quando o cirurgião tira a cabeça do console. Então, aqui, só para demonstrar para vocês o layout, esse é o layout que a gente tem fixo, né, lá no nosso Hospital da Brigada Militar, onde nós temos a plataforma. O paciente fica aqui, o cirurgião fica mais no canto da sala, aqui no console. Essa foto aqui mais do canto, a gente consegue entender melhor lá, o cirurgião no console no canto, e o bed assistant aqui, o cirurgião assistente, né, e o nosso técnico instrumentador aqui. Esse outro mecanismo é muito importante, pois esses sensores, né, que a gente tem aqui, ó, quando a gente encosta a cabeça e tem que ficar com a cabeça encostada no console, nós conseguimos movimentar os braços. Quando a gente tira a cabeça, automaticamente os braços param, eles não se mexem mais. Isso evita qualquer tipo de movimento inadvertido, né, no paciente. Então, nós já passamos aí pelos elementos intrínsecos da plataforma, né, e vamos falar um pouquinho sobre os elementos extrínsecos, certo? A cirurgia robótica, né, passou por um momento, então, de implementação. Em todos os países foi assim, e nós tivemos um movimento recente, inclusive, com uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que regulamenta a cirurgia robótica no Brasil. Não regulamenta só a cirurgia, mas regulamenta uma série de pré-requisitos formais, de treinamento, né, de condições mínimas de segurança para oferecer um procedimento seguro, né, para o paciente. Então, a equipe cirúrgica, né, em toda a sua composição, é extremamente relevante e importante, e todos têm um papel crucial na cirurgia robótica. Absolutamente, o trabalho em equipe aqui ele é fundamental. Nós temos, então, conforme está escrito, né, na resolução, um treinamento básico, e aqui eu fiz a questão de trazer para vocês, para que a gente possa entender que existe, sim, uma preocupação muito grande, né, a respeito do treinamento, né, da pessoa se aclimatar, conhecer a plataforma nos seus mínimos detalhes, né, ter assistido a cirurgias, ter se exposto a uma quantidade muito grande, né, de procedimentos, participar de cirurgias na qualidade de assistente, pelo menos 10 procedimentos, ter um treinamento, que eu acho que é muito importante, isso aqui nós vamos ver bem, o treinamento no simulador robótico, né, por no mínimo 20 horas, isso é bastante tempo, e é muito, muito importante. Né? E o treinamento em serviço no qual o cirurgião deve, aqui, permanecer por pelo menos 2 horas, né, em algum tipo de treinamento também é muito relevante. E na segunda etapa, no treinamento avançado, nós temos, então, um número mínimo de cirurgias, né, que esse cirurgião deve executar sob a supervisão de um cirurgião muito experiente, que tenha, no mínimo, 50 casos já realizados, para poder fazer a proctoria daquele cirurgião que está iniciando a sua curva de aprendizado. Isso aqui é extremamente relevante e traz muita segurança para o procedimento. Passar. Os anestesistas, extremamente importante, porque existe também uma curva de aprendizado, né, desse profissional em relação à cirurgia robótica. Nós temos que entender que o paciente está numa mesa, e essa mesa, sob hipótese alguma, né, ela pode se mexer. O paciente não pode se mexer, ele tem que ficar absolutamente imóvel, porque nós temos 4 pinças ali do robô, né, que é um dispositivo mecânico que tem uma força, um torque muito grande. Então,
qualquer movimento do paciente inesperado pode causar uma lesão séria na parede abdominal do paciente ou, eventualmente, numa estrutura, né, intraabdominal ou intratorácica. Então, existe também, né, essa curva de aprendizado, onde o anestesista ele tem que, muitas vezes, mudar e treinar, se capacitar também para fazer a anestesia no paciente de cirurgia robótica. O treinamento. Por que ele é tão importante? Porque, através do treinamento, a gente aprimora, né? A gente repete, avalia e aprimora o movimento. Então, quanto mais eu treinar, mais eu vou executar esse ciclo. Isso vai se refletir absolutamente numa maior segurança da minha utilização da plataforma, que se transforma em segurança para o paciente. Pedir apoio para executar o vídeo. Só clicar em cima. Obrigado. Introducing SimNow, the only all-inclusive DaVinci simulation and learning program. SimNow provides you the true DaVinci experience. Let's explore the program. SimNow consists of skills, procedures, and link. Skills. The skills section is a constantly expanding library of simulation exercises, all optimized for surgeons at any learning level. Over 30 of the latest comprehensive core learning exercises are available, including Instrument Playground, FRS, and the combination exercises. First, our Instrument Playground enables you to virtually experience up to 12 different instruments. You can deploy and exchange any instruments you like. Second, our FRS, or Fundamentals of Robotic Surgery section, offers you a preset learning curriculum designed for your specific surgeon skill set. Skills training, skills maintenance, and skills credentialing, for example, are all available. And finally, our combination exercises. They offer advanced simulation modules, providing you an opportunity to integrate and practice your skills in a challenging environment. All of these sections can provide you with a greater understanding of DaVinci instruments and systems, all to help you become more efficient. Procedures. Within Procedures, you will have full access to an ever-growing library of third-party developed, robotic-assisted surgical procedures, all in a virtual learning environment. Proceed how you want, with either a guided VR procedure or go to freehand versions with no guidance at all. Link. Link provides remote access to all the performance metrics that are recorded on the simulator. Check your scores and improve your skills. Access your simulation scores in real time. All metrics are available in an online dashboard, accessible from any laptop or smart device. Então, essa plataforma, quando, né, a gente adquire, a gente tem a opção de adquirir com a plataforma de treinamento ou não. E é extremamente recomendável que essa plataforma esteja junto, porque, como a gente conseguiu identificar ali no vídeo, ela tem uma capacidade de simular o que nós vamos encontrar na situação real. E o simulador, ele consegue, é impressionante, assim, depois que a gente passa todo o tempo no simulador, né, quando tu começa a adquirir o conhecimento, a motricidade, tu começa a entender o funcionamento das pinças, a capacidade que eles têm de reproduzir o que realmente acontece é muito importante, né? A manipulação dos tecidos, aprender a utilizar as diversas pinças que a gente tem à disposição, aprender a dar nó, né? O cuidado que a gente tem que ter com a manipulação e sempre manter as pinças no campo visual. Então, essa plataforma, ela traz esse benefício que é muito importante. Então, nós temos também evidência na literatura que mostra, né, a validação dessa tecnologia e como ela é importante no treinamento, né, daqueles que estão predispostos a fazer a cirurgia robótica. E é impressionante como todos aqui, isso aqui é um score onde vários grupos de cirurgiões, né, novatos, intermediários e experientes, atribuíram uma pontuação
as características do simulador. E foi extremamente alta essa pontuação, demonstrando, então, que ele é capaz, né, ele tem uma validade e uma aplicabilidade extremamente relevante. Vou falar um pouco também agora sobre a proctoria. O que é a proctoria? O proctor é aquele cirurgião experiente, comprovadamente experiente, que vai acompanhar o cirurgião que está iniciando a caminhada na cirurgia robótica. Então, tem também uma extensa literatura que respalda essa prática e que, em última análise, essa prática vai garantir, então, a segurança do paciente durante os procedimentos iniciais, a curva de aprendizado inicial do cirurgião robótico. Esse cara aqui é o meu proctor, o Dr. Totti. Eu já finalizei a proctoria, já finalizei a minha curva inicial de procedimentos, mas é de uma valia inestimável a presença de um cirurgião experiente, com capacidade de transmitir para ti os principais conhecimentos, o know-how, o tempo de cada coisa, como tu deve te comportar. Uma coisa que ele sempre falou para mim, que é muito importante, o planejamento, e a gente tem que estar sempre preparado para o pior e esperar o melhor. Então, esse é talvez um dos grandes ensinamentos que o professor Dr. Totti passou para mim. Vamos ver se... Norberto, obrigado pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante quanto a cirurgia robótica e a importância da proctoria nesse contexto para a segurança do paciente. O processo de certificação da cirurgia robótica ele mudou muito nos últimos anos aqui no Brasil. Ele passou de um modelo que era basicamente determinado pela indústria para um modelo que hoje é regulamentado pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que, atendendo a um pedido da Associação Médica Brasileira, determinou a criação de uma comissão, da qual eu tive a oportunidade de fazer parte, para que se estabelecesse, então, critérios de como deveriam ser certificados os cirurgiões, pensando, obviamente, no processo de segurança do paciente. Do ponto de vista prático, nós fomos o primeiro país no mundo onde a sociedade cirúrgica, no caso o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, tomou para si, retirando da empresa, a possibilidade de dizer quais cirurgiões poderiam ou deveriam realizar procedimentos robóticos. 2 pontos importantes que nós ressaltamos e que têm a ver com a proctoria e que aumentam a segurança do paciente é que nós determinamos que as primeiras 10 cirurgias que esse cirurgião participa deveriam ser como bedside assistant, ou seja, ao lado do paciente, aprendendo as coisas que podem acontecer durante uma cirurgia robótica, mesmo antes dele sentar no console para operar. Outro ponto importante que nós determinamos que as primeiras 10 cirurgias do cirurgião devem ser proctoradas por um cirurgião que já tenha mais de 50 casos. Isso vai permitir que esse cirurgião, então, seja exposto a uma experiência desse colega que vem treiná-lo, reduzindo dessa maneira a chance de erros e permitindo, então, que ele tenha uma formação mais sólida, resultando, obviamente, numa segurança maior para o paciente. Eu espero ter colaborado e me coloco à disposição de todos para qualquer dúvida. Obrigado. Então, como o Totti falou ali a respeito da certificação, até vou voltar, é extremamente importante, porque o treinamento ele está todo direcionado para isso, obviamente para dar segurança para o paciente, mas para também que a gente possa ter algum nível de controle, ou seja, certificar e positivar que aquele cirurgião tem os elementos necessários, o conhecimento, a experiência e o que precisa para realizar uma cirurgia com segurança. Esse que é o objetivo da certificação. E aqui, eu acho que é o último ponto, da parte extrínseca, e eu queria dar um destaque especial em relação à comunicação. A comunicação na cirurgia robótica ela é extremamente importante. E nós vemos aqui, no programa de treinamento e certificação da cirurgia robótica da Sobracil, o qual eu, obviamente, fiz, nós temos 4 módulos, e o último módulo
é um módulo que vai falar muito sobre o treinamento de equipe de habilidades de comunicação. Aqui eu fiz alguns prints para a gente entender tudo que, né, esse curso apresenta, todos os mecanismos, né, todas as características que a equipe precisa desenvolver em relação à comunicação para ter uma cirurgia segura, né? Especificamente aqui, mecanismos que são amplamente conhecidos pela grande maioria, né? Os recursos de comunicação segura. The hallmark of safe, clear, and Aqui concise outro vídeo requests que and fala demands in the das surgical arena, características principais da particularly where healthcare comunicação teams na might be cirurgia visually robótica. separate from each other, is the process of closed-loop communication. Effective communication must be complete, convey all relevant information, clear, convey information that is plainly understood, minimizing any acronyms, brief, convey information in a concise, organized, and prioritized manner, timely, offering and requesting information in an appropriate time frame, verifying authenticity and validating and acknowledging information requested, practicing and demanding 4 simple temporally connected communication skills can significantly improve and model essential closed-loop communication. These skills are requests, call-outs, cross-checks, checkbacks. Robotic surgeons and healthcare teams should be trained in the importance of these skills and specific behaviors that improve their effectiveness. Aqui é muito importante esse ponto, porque o cirurgião, falo por mim, quando a gente entra em contato com a cirurgia robótica, ocorre aquela fascinação, fica deslumbrado, tu não consegue enxergar mais nada, tu quer fazer os casos, chegar, sentar na frente do robô, operar, e às vezes a gente acaba deixando algumas coisas muito importantes, como é a questão da comunicação. Pelo fato de a gente estar longe do paciente, pelo fato de ter outro cirurgião que está manipulando e trocando as pinças, e entra com o aspirador, entra com tesoura, sai com isso, sai com aquilo, a comunicação ela é muito, muito importante nesse sentido, porque os acidentes que, infelizmente, ocorrem, a gente vai ver que grande parte deles ocorre nesse momento, na troca de pinças, na falha de comunicação, o cirurgião não diz claramente o que ele quer que o assistente faça com aquele braço ou com aquela pinça. Aí a falha, né, e o acidente acabam acontecendo. Então, quando nós temos, né, esses elementos todos checados, a gente tem um panorama diferente, né, daquela figura inicial que a gente postou, em um ambiente de segurança para desenvolver a cirurgia robótica, né? Aqui eu acho importante a gente ressaltar que uma equipe eficiente é fundamental, e um trabalho de equipe ele é fundamental para o desenvolvimento de uma cirurgia robótica, e a maturidade de uma equipe de trabalho, nós podemos entender também no nível de comunicação que essa equipe tem entre os membros, que é extremamente relevante para o procedimento. Temos evidência científica que mostra, né, aqui uma revisão sistemática, que o trabalho em equipe é extremamente importante e que, quando as falhas acontecem, não são por erros técnicos individuais, e sim, na grande maioria das vezes, por quebra no trabalho em equipe. Aqui eu trouxe mais a título de curiosidade, mas eu acho interessante a gente ter isso em mente, que são o gerenciamento de crise, tem essa evidência que é bem interessante, né, a implementação de todo o protocolo, né, de todos os dispositivos para gerenciar crise em cirurgia robótica, aqui na parte de cirurgia torácica, quando tem grandes volumes de sangramento ou parada cardíaca, eles têm o design todo, né, um code red, um checklist para se desenvolver, quais as funções, o que cada um tem que fazer, e tudo de uma maneira organizada. O treinamento é muito importante nesse sentido. Aqui, mais uma vez, ressaltando, está descrito nessa evidência, a importância da comunicação, é muito importante, mais uma vez aqui pela distância, né, que a gente tem, do cirurgião em relação ao paciente. Aqui, a questão do treinamento, né, a organização, a simulação, que o pessoal leva muito a sério e faz muito isso no serviço esse, extremamente relevante.
a utilização de cenários de alta reprodutibilidade são bem importantes, tá? Na questão da simulação e para promover o treinamento para os cirurgiões. E aqui, todo o desenho de segurança, né, da cirurgia robótica torácica, naquele serviço. Para finalizar, então, eu vou trazer algumas particularidades que eu acho relevantes aqui, em que, muitas vezes, elas não estão colocadas, né, nos livros e nos artigos que a gente vai aprendendo com a vivência. A gente tem que ter um cuidado muito grande com os afastadores, o posicionamento deles, a proteção do paciente. Olha aqui, esse aqui é um afastador estático que está muito perto do rosto do paciente. A gente tem que ter um cuidado muito grande com isso aqui. Uma proteção adequada do paciente. Na eventualidade de a gente saber que não tem outra opção de onde colocar o instrumento, a gente tem que proteger adequadamente o paciente. Aqui a gente pode ver que o afastador, né, até para a docagem do robô, ele já ficou mal posicionado nesse paciente aqui. Ou seja, ele teve que mexer o braço antes de fazer a docagem da plataforma. Extremamente importante isso aqui, né? A coluna do robô, quando a gente faz a docagem, ela se move para baixo, normalmente para as pinças alcançarem a altura ideal de docagem. Então, a gente tem que cuidar isso aqui, a distância, não só da cabeça, mas dependendo de onde o robô está docado, com os pés, com o lado, com o quadril, com o tórax, extremamente relevante. O braço 4, isso aqui é só para exemplificar, são 4 braços normalmente que a gente usa em cirurgia. Aqui o braço, aqui a gente pode ter uma ideia também já do funcionamento das pinças, né? Vou tentar passar mais rápido um pouco aqui, se for possível, mas só queria mostrar uma coisa muito importante que aconteceu aqui, que é quando ele vai tentar fazer o afastamento, olha ali, ó, o que acontece? Está batendo na costela do paciente. A pinça está batendo na costela e está batendo com um robô que tem um tórax gigantesco. Se ele fizer um movimento com o braço, ele vai e quebra a costela do paciente. Então, a gente tem que planejar, estudar, usar a régua. O cirurgião não gosta muito de usar a régua para medir as posições, colocar adequadamente os trocados, para não ter esse tipo de evento aqui no transoperatório. Mais uma vez a importância, posicionamento do braço da paciente, o braço tem que ficar um pouco mais caído, porque o braço robótico, olha lá a amplitude do movimento que ele precisa fazer, se o braço não estiver adequadamente posicionado, o braço do robô vai esmagar o braço do paciente. E, eventualmente, o braço do robô pode causar esse tipo de lesão aqui no paciente, que é muito sério. Essa manobra é o burp. Vocês puderam ver ali que ele estava inicialmente mal posicionado, apertando a barriga do paciente. Então, a gente pega o braço, puxa ele e reposiciona ele de uma maneira mais segura. As falhas, problemas mecânicos no manipulador, nas outras peças do robô, elas acontecem, como todo e qualquer equipamento. Só trouxe para exemplificar para vocês. Quebra de pinça pode acontecer, e a gente tem que estar pronto para isso. Eu tenho que ter acesso a outras pinças, material reserva, tudo tem que estar pronto na sala. E todo mundo saber onde é que está, ter livre acesso para pegar e para fazer a troca. Ali, ó, quebrou a pinça. Mais um. Olha o que acontece com a pinça. A pinça quebrou. E o que é importante da gente ver desses vídeos aqui é que todos eles, até agora, a gente viu que são nas falhas do equipamento, nós conseguimos ter atitude e não gerar um dano secundário maior do paciente. Esse vídeo aqui é um pouco forte, mas é interessante da gente ver. Olha só, o cirurgião inexperiente fazendo um movimento extremamente rápido, desnecessário, manipulando uma alça intestinal,
a força que o robô tem, o cirurgião não está sentindo que ele está fazendo isso. No início da cirurgia, já faz uma lesão importante. Pode passar. Acho que eu posso. Isso aqui é uma coisa que acontece muito, que é muito fortemente batido, né, pelo proctor, e por isso é muito importante a presença do proctor, que são as pinças fora do campo. O cirurgião é ele que movimenta a câmera e os 3 braços. Então, a gente consegue movimentar 2 braços de cada vez, e tem uma chave no pé que a gente alterna entre um braço e outro, o acionamento é no pedal. Aí a gente pode ver que o cirurgião se perdeu, ele se perdeu no campo, e onde é que está a pinça? Onde é que está a pinça dele? Lá está a pinça, ó. Estava dentro do fígado. Então, muito cuidado, muita atenção, e a presença de um cirurgião experiente contigo vai evitar esse tipo de acontecimento aqui. Esse aqui também é um vídeo que... só vou passar um iniciozinho aqui para vocês verem que quando a gente perde, né, a noção da pinça dentro da cavidade, os erros podem acontecer. Então, o treinamento é muito importante. E todas as fases do treinamento, eles estressam ao máximo essa questão de manter a atenção, manter o controle das pinças e saber exatamente onde é que está cada pinça e não fazer movimentos abruptos. Certo? Então, se eu tivesse que deixar aqui, no meu entendimento, né, do que é muito importante para que a gente tenha uma cirurgia robótica com segurança, eu acho que esse slide aqui, ele consegue traduzir isso bem. Nós temos que investir muito, investimento não só financeiro, mas de tempo, de comprometimento, de esforço, de dedicação, em treinamento. Tá? Um bom proctor, ele é fundamental para um início de operação. Então, nós temos que nos cercar de cirurgiões competentes, experientes, que vão nos ajudar no início da nossa caminhada na cirurgia robótica. E eu queria deixar aqui também a questão da comunicação. E quando a gente fala em comunicação, eu falo de um dos pontos que são muito importantes em todo o processo da cirurgia segura. Mas, na cirurgia robótica, a comunicação, sem sombra de dúvida, ela é essencial. Então, quando nós tivermos esses 3 elementos aqui funcionando adequadamente, nós vamos ter uma cirurgia e nós vamos ter segurança para o nosso paciente. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigada, doutor Norberto. Brilhante apresentação, com ótica de quem pratica, né? Vamos abrir para perguntas, então. A gente recebeu aqui no chat sobre a atuação da equipe multidisciplinar no pré, no trans e no pós-operatório. Qual é o nível da atuação e se há a necessidade de habilitação específica em cirurgia robótica também? Excelente pergunta. E sim, existe a necessidade, é fundamental, tanto que num dos slides vocês podem ver que a gente colocou ali, que é um trabalho de equipe. Então, que os técnicos de enfermagem, que o corpo de enfermagem, que os anestesistas e que os cirurgiões, eles formam a equipe. E todos têm um treinamento específico. Né? Quando se faz a compra da plataforma, obrigatoriamente, adquire também o pacote de serviços onde tem um treinamento mínimo que é disponibilizado para toda a equipe, né? Para o corpo de enfermagem, para o pessoal do bloco cirúrgico, para o CME, enfim, para todos que estão envolvidos no cuidado com o paciente da cirurgia robótica, o treinamento ele é indispensável. Certo, temos mais uma pergunta aqui. Na sua opinião, especificamente, falando sobre a cirurgia robótica, quais os maiores benefícios quando uma instituição incorpora esse tipo de tecnologia? Sem sombra de dúvida, eu acho que a cirurgia robótica, apesar do grau de dificuldade que a gente tem de implementar um bom serviço com segurança, quando a gente consegue fazer isso, a gente entrega uma cirurgia
de maior complexidade, tá? E de um resultado muito relevante. É notada a diferença que os pacientes têm no pós-operatório, por exemplo, porque na cirurgia robótica, o trocarte, o ponto em que ele fica em contato com o paciente, se a gente for ver ali, existe o centro remoto. Esse centro remoto ele fica imóvel, ele não transmite força para a parede do paciente. Então, quando tu ajusta isso de maneira adequada, tudo acontece em torno daquele centro. Então, o ponto do robô que está em contato com o paciente não transmite nenhuma força, portanto, nenhum dano para o paciente. Então, os pacientes comentam conosco assim, é impressionante como eles têm menos dor no pós-operatório, muito menos dor no pós-operatório. E, assim, como é que eu posso te explicar? A possibilidade que tu tens de fazer um procedimento mais complexo, com movimentos mais delicados, né? Vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, um paciente que já fez uma prostatectomia aberta, por exemplo, e tem uma hérnia inguinal bilateral. É uma cirurgia extremamente complicada, porque todo o espaço que tu precisa trabalhar para fazer a correção da hérnia, ele já foi previamente mexido para fazer a prostatectomia. Então, existe um nível de aderência ali naquelas estruturas que é muito grande. E com o robô, né, com essa visão, com essa precisão e com essa delicadeza, tu consegue encontrar, baixar os planos adequados e fazer uma cirurgia com segurança. Aline, deixa eu atravessar o chat. Sim, eu ia perguntar se tem perguntas na plateia. Norberto, parabéns aí pela palestra, impressionante, né? E a tua calma para falar, eu sempre penso que deve ser a calma para operar também. Né? Tu achas que é possível, que eu já vi esse movimento acontecer na terapia intensiva, quando vem alguma coisa muito nova e muito tecnicamente difícil de fazer, como é o caso nitidamente que tu mostrou aí, tu parece ter uma obsessão por fazer isso de forma super segura, é possível que toda a qualidade do bloco seja impactada por um programa de robótica, independente da cirurgia que está sendo feita ser robótica? Excelente, excelente, porque é exatamente isso que acontece, Cremonese. É exatamente isso que acontece na prática. Né? Nós vivemos isso no Hospital da Brigada Militar. Então, tu eleva a régua de todo mundo. E todos têm que treinar, se qualificar, ter comprometimento, participação, responsabilidade e se sentem parte do processo. E isso eleva a segurança, né? Eleva o nível de segurança e de qualidade do que tu oferece de uma maneira muito significativa. Né? Tem várias literaturas, enfim, tem muita coisa que, inclusive quando a gente participa de congressos e conversa com os colegas, por exemplo, eu vou comentar aqui um efeito que acontece quando tu implementa um serviço de cirurgia robótica, independente de qualquer outra coisa que aconteça, o movimento no teu bloco cirúrgico ao longo de um ano, ele aumenta entre 20% a 30%. Só pelo fato de tu ter. As pessoas enxergam, os colegas enxergam, né, num hospital que tem um serviço de cirurgia robótica, uma excelência. Então, eu vou levar meu paciente para operar lá. Ah, mas tu não vai operar robô. Não tem problema. Mas eu quero operar o meu paciente lá, porque lá tem cirurgia robótica, porque lá tem um nível de excelência, um nível de qualidade, um nível de cobrança que é muito elevado. Excelente. Mais alguma pergunta na plateia? Não? Bom, então, acho que vamos encerrando, né? Vimos que as tecnologias elas vêm numa crescente constante e que a ação da equipe assistencial segue sendo indispensável, com capacitações, treinamentos, protocolos que ajudam a manter a qualidade e a segurança nos nossos serviços. Obrigada mais uma vez, doutor Norberto. Agradeço o convite. Muito obrigado. Obrigada também a Aline Fritzen por essa mediação. Temos a entrega de um brinde agora ao nosso painelista, ao nosso palestrante. Muito obrigada, doutor Norberto Martins. Gente, olha só, eu queria lembrar que às 12h10 nós teremos aquele simpósio satélite Terapia
infusional e impacto na segurança do paciente. Isso será às 12h10. Quem quiser participar e acompanhar aqui presencialmente, a gente vai disponibilizar o lunchbox, né? Pode acompanhar aqui sem perder o horário do almoço. Mas agora, a propósito, teremos um intervalo de 30 minutos e vamos retornar com o painel Tecnologias para a Segurança do Paciente, inserção virtual de catéter central de inserção periférica, Virtua. Então, em 30 minutos nos reencontramos. Muito obrigada a vocês que estão conosco aqui no auditório. Muito obrigada a vocês que nos acompanham de forma online. Sigam participando. Até já!